Fluminense anuncia novo negócio fechado e declaração de Thiago Silva após o final da partida causou uma certa polêmica na torcida tricolor. O que será que o Thiago Silva queria falar? Ele apareceu hoje de manhã nas suas redes sociais para tentar esclarecer um pouquinho dessa situação. Além disso, o Renato Gaúcho falou um pouquinho do jogo de ontem, criticou muito a grama sintética e fez uma análise meio rápida, mas falou ali sobre os reforços que o Fluminense contratou esse ano e sobre a qualidade do elenco tricolor. A gente tem muita coisa para falar nesse vídeo aqui, então desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar aí muito do Flusão. Tem negócio fechado, o Fluminense anunciou oficialmente, já rolou a estreia na partida de ontem contra o Atlético Mineiro. Ou melhor, a reestreia, isso porque o Zé Delivery, aplicativo de entregas de bebida, voltou a ser parceiro oficial do Fluminense. Zé Delivery era parceiro nosso do Fluminense no caso, né? Em 2023, durante a campanha da Libertadores, vocês vão lembrar muito bem, né? Na época que o Marcelo estava aqui pelo Fluminense, que ele sempre levava a camisa 12 dele nas coisas que ele fazia ao redor do mundo. Eu lembro dele em jogo da NBA com a camisa 12. O pessoal falava bastante, né? Que ele mostrava sempre a parte de trás da camisa, onde estava o 12 Marcelo, e naquela altura o Zé Delivery ficava na parte alta da camisa, em cima justamente do nome Marcelo. Então o Zé Delivery apareceu muito ao redor do mundo. No ano de 2024 a parceria acabou, a Zé Delivery saiu da camisa do Fluminense e agora em 2025 retorna essa parceria, mas agora a Zé Delivery está sendo exposta no calção do uniforme tricolor. Então uma nova parceria, um novo local, aliás um local menos prestigiado, vamos colocar assim, do uniforme do Fluminense. O tricolor não divulga por praxe o valor acordado de patrocínio, né? Se você olhar lá o balanço tricolor, os valores de patrocínio, eles ficam todos juntos numa aba patrocínios, então a gente não sabe quanto que a Zé Delivery paga, quanto que o Superbet paga, enfim. Mas agora a gente está com a Zé Delivery num lugar menos prestigiado do uniforme tricolor, então a gente presume que é um valor um pouco menor do que era pago em 2023, quando estava nas costas da camisa do Flu. Enfim, de qualquer forma, mais uma parceria, sempre bom. O Fluminense está atraindo patrocínios, né, enchendo ali o seu uniforme. Pode ser uma coisa esteticamente não muito agradável, mas a gente sabe que no mundo que a gente vive é muito importante que os clubes, e o Fluminense não é diferente, tenha bastante patrocínios que paguem bastante para ajudar ali a financiar a folha salarial e todos os custos operacionais de um clube de futebol. Então seja bem-vindo de volta ao Fluminense, Zé Delivery. Vale lembrar, né, esse acordo do Zé Delivery não vai aparecer na Copa do Mundo de Clubes. Por praxe da FIFA, somente o patrocínio master aqui, ó, da parte da frente da camisa que aparece no uniforme, né? O patrocínio do braço não aparece, da omoplata aqui onde fica frescado não aparece, das costas do short também não, né? É somente esse patrocínio aqui. A FIFA tem toda uma padronização no uniforme, mas nas demais competições teremos Zé Delivery no calção do Fluminense. A partida de ontem contra o Atlético Mineiro marcou a estreia do gramado sintético da Arena MRV. A gente já sabe muito bem qual é a posição do Fluminense sobre essa questão desse tipo de piso, né? O Fluminense totalmente contrário, e a gente também sabe que o Fluminense é o pior retrospecto em gramados sintéticos, é o pior time grande jogando em gramado sintético. É algo que jogadores do Fluminense falam mal, a diretoria do Fluminense fala mal, e o Renato Gaúcho não é diferente. Acho que a gente não pode colocar a culpa do jogo de ontem nesse tipo de gramado, embora o Samuel Xavier já tenha dado aquela declaração antes do jogo, né, falando da dificuldade, e para ser justo, vou botar aqui uma declaração do Renato detonando o gramado sintético. Ele não chegou a colocar a culpa da derrota nesse tipo de piso, embora tenha, né, detonado o gramado sintético. O Fluminense até conseguiu, né, sair na frente do placar, toma virada, consegue um empate e dá aquele mole ridículo no final do jogo e sai com a derrota. Mas o Renato Gaúcho não poupou críticas a esse tipo de piso, para além do Atlético Mineiro, para além da Arena MRV, né? Ele falou do futebol brasileiro como um todo. Se liga na declaração do nosso treinador. O clube é obrigado a cuidar do campo, porque lá são as estrelas, que são os jogadores. Os clubes investem bastante nos jogadores caros para botar eles num campo ruim. Aí, para poupar, não ficar colocando nova grama para cuidar do campo, aí eles colocam grama sintética. Para quê? Para ganhar dinheiro com shows. Não tenho nada a ver com isso. Eu só estou dando minha opinião como um ex-jogador.
Só que as pessoas que fazem isso nunca jogaram futebol, é que eu falo. Elas não sabem o quanto que elas estão prejudicando o clube delas. Porque daqui a pouco um clube grande vai contratar jogadores ou jogador caríssimo, e a gente torce que não aconteça isso, e daqui a pouco um jogador desse vai torcer um joelho, vai torcer um tornozelo, um tendão, e é quem perde com tudo isso. Então, quando as pessoas colocam a grama sintética, tem que botar na balança. A pergunta que você tem que fazer para as pessoas que colocam grama sintética é: por que estão colocando grama sintética? A nossa grama era muito ruim no passado, melhorou. Não, não melhorou, piorou. Se você for fazer uma pesquisa entre os jogadores, eu, pelo menos, não tenho a minha. Eu prefiro jogar num campo ruim do que num campo sintético. O campo sintético, ele é ruim em todos os sentidos para o jogador de futebol. Em todos. Mas eu não tenho o poder da caneta, não sou presidente dos clubes, entendeu? Eu dou a minha opinião sobre a grama sintética. Eu já falei para os jogadores, enquanto eles não começarem a gritar que eu digo no bom sentido, criticar a grama sintética, infelizmente, nós vamos ter todo ano mais grama sintética e muito mais lesões. Até alguém se dar conta de que, olha, fizemos besteira, colocamos a grama sintética, ganhamos de um lado, mas o futebol que todo mundo cobra piorou. Piorou porque só quem jogou futebol e joga futebol sabe o quanto a grama sintética é ruim para o futebol. Aí então a declaração do Renato Gaúcho, né, sendo bastante enfático contra a grama sintética. Ele até coloca, né, que a posição dele é de preferir um gramado ruim, natural, do que uma grama sintética, né? Uma declaração bem forte do Renato. Concordo com alguns pontos dele, tá? Se você perguntar pra mim, você que tá assistindo Viracapuano, qual é a sua opinião? Você acha que tem que ter grama sintética ou não? Eu acho que não tem que ter. Eu acho que é pior, assim, né? Não sou jogador de futebol, mas você vendo a opinião da grande maioria dos atletas, eles são todos contra. O Renato falou até dos jogadores gritarem, né, sobre isso, fazerem protestos e tudo mais. Rolou aquele protesto mais pro começo do ano, né, que vários jogadores do Fluminense assinaram, e aí principalmente os principais jogadores de renome mundial que estão aqui no futebol brasileiro, como Thiago Silva, Neymar, Lucas Moura, Depay também, né, etc., assinaram aquele manifesto ali contra o gramado sintético. Alguma coisa eles até já tentaram fazer, mas o debate tem que ser muito mais amplo, como o próprio Renato Gaúcho diz. Agora, a questão, por outro lado, eu concordo também quando ele fala, né, que é muito para tentar lucrar com o show e que é obrigação do clube manter a grama natural bem cuidada. Eu sei que não é tão simples, né, principalmente para clubes com menores investimentos, não é o caso da Série A do Campeonato Brasileiro, né, e aí precisa que a CBF, que faz muito dinheiro, que as federações também, né, cheguem junto para valorizar o produto que é delas também, tá? Mas eu entendo, tá, essa situação, que os caras querem botar também muito para lucrar com show, afinal o gramado sintético é muito mais fácil, né, de você tirar para botar um palco ali e tudo mais. Agora, infelizmente, e aí é a minha visão, infelizmente, e o Renato concorda comigo pela declaração dele, infelizmente, a grama sintética no futebol brasileiro, pelo menos por enquanto, é uma realidade. Existe uma tentativa, né, de alguns dirigentes lá junto com a CBF de proibirem, o Fluminense inclusive é um dos clubes que está de vanguarda nessa questão para proibir o gramado sintético no futebol brasileiro, mas hoje, tá, dia 12 de maio de 2025, é uma realidade. Cada vez mais os clubes vão adotando esse tipo de piso. A gente vê até, jogou contra a União Espanhola lá no Chile, era grama sintética também. Então assim, o Fluminense tem que começar a se adaptar. Acho até, tá, que o jogo de ontem o Fluminense não perdeu por conta da desculpa, entre aspas, da grama sintética. A gente sabe, né, o Fluminense joga contra o Botafogo, nunca ganha lá e é sempre, mas que o gramado sintético é muito difícil. Ontem o Fluminense teve, né, em diversos momentos do jogo, à frente do placar, depois faz aquele gol com o Canóbio. Os gols que a gente toma não tem nada a ver com grama sintética, tem muito mais a ver com falta de concentração do elenco tricolor, mas fato é, o Fluminense precisa, enquanto não se resolve esse problema, né, vamos lá, a diretoria do Fluminense, lá em bastidores e tudo mais, vai lutar para acabar com a grama sintética. Perfeito. Mas enquanto isso, alguma coisa tem que ser feita para lidar com a realidade. Porque hoje existe grama sintética. O Fluminense não pode ficar sendo o clube grande com o pior aproveitamento. Infelizmente, a gente já sabe que o Fluminense, quando joga em gramado sintético, assim como quando joga em altitude, a gente já vai pro jogo imaginando que o Fluminense vai perder. Ah, se conseguiu um empate, bom, se conseguiu uma vitória, milagre. Porque, infelizmente, as adversidades, a altitude, a grama sintética. Gente, desculpa, pode parecer até leviano eu falar aqui, né? Claro, sentado aqui é muito fácil falar, eu sei disso. Mas as coisas precisam ser feitas. O Fluminense vai precisar, né, ter um planejamento, ter uma estratégia para superar essa adversidade que existe. Senão, toda vez que a gente jogar contra o Botafogo no Engenhão, nem precisa entrar em campo. Já dá 3 pontos pro Botafogo, senão a gente vai perder. Agora com o Atlético Mineiro na Arena MRV, mesma coisa. Entendeu? Então, assim, alguma coisa precisa ser feita por parte do Fluminense pra gente não ficar sofrendo e entrando já derrotado nesse tipo de situação.
Uma outra declaração do Renato Gaúcho que me chamou bastante a atenção na coletiva pós-jogo de ontem foi após uma pergunta do Gabriel Amaral, jornalista tricolor do Jornada 1902, em que ele fala sobre o elenco do Fluminense. O Renato fala ali, né, de maneira até rápida, uma avaliação dele do elenco, ou melhor, ele opta por não avaliar o elenco tricolor. Eu achei essa declaração muito interessante para a gente colocar aqui na tela. Só antes, eu quero rapidamente pedir novamente para você, tricolor, que está assistindo esse vídeo aqui e ainda não deixou o like nesse vídeo, que deixe o like, isso ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho. A Central Fluminense está diariamente aqui no YouTube tentando trazer o máximo de informação do Fluminense para você. E faço também o convite, você que está ligadinho aqui e gosta muito do nosso trabalho, considere se tornar membro da Central Fluminense. Embaixo desse vídeo aqui tem a opção Seja Membro, clique ali, escolha o plano que mais te agrade, tem planos a partir de R$ 2,99 por mês e ajude a financiar o nosso trabalho mensalmente. Também mais um convite, tá? Você que está assistindo, deixa um comentário aqui embaixo, me fala de onde você está assistindo a Central Fluminense, fala o seu nome também, que assim que a gente puder em algum vídeo a gente vai mandar um abração para você ligadinho aqui no canal, beleza? Vamos falar dessa declaração do Renato Gaúcho. Eu achei a pergunta do Gabriel Amaral muito boa, tá? Ele pergunta se o Renato entende que o elenco do Fluminense, as contratações feitas foram um equívoco da diretoria, ou se a diretoria até acertou nos nomes a serem contratados, mas os jogadores acabaram não rendendo até esse momento, né? O Gabriel pergunta isso dizendo que a impressão que ele tem, e é uma impressão que eu também tenho, eu, Felipe Capuano, também tenho, é que quando o Renato tenta botar um time mais defensivo, né, para se segurar mais defensivamente, a gente tem uma falta de qualidade na hora de atacar. E quando a gente bota um time mais ofensivo, tentando atacar mais, a gente sofre um pouco mais na defesa. O famoso cobertor curto do futebol. E aí o Renato Gaúcho respondeu isso aqui, se liga. Bom, quanto ao elenco, vou evitar comentar porque quando cheguei o elenco todo estava aí. Eu acho que o clube sempre tenta contratar, às vezes vai acertar, às vezes vai errar, faz parte. Tá aí a declaração do Renato. Cara, o que eu gostei dessa declaração é o seguinte, porque ele meio que não diz nada, né? Uma declaração de 16 segundos em que ele diz nada, porque ele falou que não vai evitar. Mas esse não dizer nada do Renato, pra mim já diz tudo, tá? Pra mim já diz tudo, eu explico. Quando ele é perguntado sobre o elenco, ele fala que vai evitar comentar, porque o elenco já estava aqui. Gente, a resposta natural de um treinador, e foi até mais ou menos o que o Renato falou quando ele chega no Fluminense, né? Não, eu tenho um grupo muito qualificado, nosso elenco tem muita qualidade, a gente tem peças para brigar na parte de cima da tabela, etc e tal. A partir do momento que ele fala, olha, prefiro não comentar, isso me parece claro que ele entende sim que o elenco tem diversas lacunas, como eu também acho. Eu venho batendo nessa tecla aqui desde o começo do ano. Tem até a galera aqui que fala, pô, você é muito chato, nada presta, ninguém presta. Mas, cara, eu vejo essas lacunas. Eu não vou vir aqui no vídeo mentir pra vocês. Falar, olha, gente, o time do Fluminense é maravilhoso. Pô, se o time do Fluminense é maravilhoso e não ganha, é complicado, né? Como é que a gente vai explicar isso? Eu vejo diversas lacunas no elenco do Fluminense. Mas também vejo, tá? Na verdade, sim, não vou dizer que é a maioria das contratações. Pra quem acompanha a Central Fluminense já há bastante tempo, né? Presta atenção bastante nas nossas lives aqui, nas nossas opiniões, vocês vão perceber que, assim, das contratações que o Fluminense fez pra esse ano, a maioria a gente criticou. A gente foi o chato aqui, né? Pô, ninguém presta. A maioria a gente criticou. Mas teve uma contratação que eu elogiei muito, muito mesmo. Assim que essa contratação foi feita, eu lembro que a gente fez uma live no dia ou no dia seguinte, e eu lembro de eu comentando aqui, tipo assim, perplexo. Tipo, cara, como assim o Fluminense fez essa contratação muito boa? Achei o valor bom também, me surpreendeu, que foi a contratação do Hércules, volante. Só que aí a gente precisa dar o braço a torcer aqui e ser justo. Até o momento, o Hércules não apresentou nada com a camisa do Fluminense, nada. O Hércules vem muito mal com a camisa do Flu. E aí, assim, a gente precisa ser justo. Eu achei a contratação muito boa e continuo achando. O movimento que o Fluminense fez, indo lá no Fortaleza contratar o Hércules, foi um movimento acertado pra caramba. Jogador jovem, vinha bem, o Hércules teve até uma lesão grave, mas voltou dessa lesão grave jogando muito bem de novo lá pelo Fortaleza. O Fluminense conseguiu investir um dinheiro ali que pros padrões do clube é alto, sim, mas pro padrão do futebol brasileiro não é um valor alto. Então, assim, foi uma baita contratação, mas o jogador até agora não conseguiu render. Isso é um risco que existe sim em cada contratação. Mas por outro lado, você tem a contratação do Canóbio, por exemplo, é um jogador que eu venho falando aqui bastante, o Daniel mais até do que eu, né, que o Daniel realmente desgosta mais do futebol do Canóbio até do que eu, que não gosto nem um pouco. Foi uma contratação que já desde o princípio eu achei muito equivocada, pela qualidade do Canóbio e pelo valor que foi investido nesse jogador. Aí você vai ter esses dois lados da moeda, né? O Hércules é um jogador que eu até achei que foi certa a contratação, mas até agora não rendeu. O Canóbio, bem ou mal, consegue ser titular do Fluminense, embora me irrite muito, fez até gol ontem, né? Mas me irrite muito,
mas valor muito alto, uma contratação que não agradou. Então existem os dois lados dessa moeda na hora que a gente vai pensar na gestão do elenco do Fluminense, na montagem dele. Eu acho que de maneira geral foi uma montagem muito ruim, mas nesse ano teve ainda esse azar, né? Que até o Hércules, que era uma boa contratação, não conseguiu até agora jogar, e a gente tá com uma dupla de volantes aí. Ontem jogou Nonato e Martinelli, os dois já estavam no ano passado. Muita gente vem pedindo também Bernal e Martinelli, também os dois já estavam ano passado. Chegou o Otávio esse ano, não era um jogador que me agradava, se machucou também. Então assim, além das decisões ruins da diretoria, ainda teve uma grande dose de azar. E chamou muito a atenção nossa aqui ontem, quando foi divulgada a lista de relacionados do Fluminense, primeiramente pelo Gabriel Amaral, que estava lá em Belo Horizonte fazendo a cobertura pelo Jornada em 1902, a ausência do meio-campista Lima. O Lima já não tinha viajado lá na altitude para a partida contra o GV San José, também não viajou para o jogo contra o Atlético Mineiro. Muitos tricolores começaram nas redes sociais, os torcedores, a debater, né? Começou aquela fofoquinha de, cara, o que será que tá acontecendo com o Lima? Será que o Lima tá fora por opção técnica? Será que o Lima vai sair do Fluminense? Afinal, ele só tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro, a gente sabe, né? Se o cara fizer o 7º jogo, ele não pode se transferir para outra equipe da Série A. Ficou esse zum rolando, mas o Fluminense divulgou no Press Kit um documento que eles mandam para a imprensa algumas horas antes da partida, com as informações gerais do jogo. Eles geralmente explicam a ausência dos jogadores na relação. E o Fluminense informou que o Lima esteve de fora da partida de ontem por conta de uma lesão grau 1 diagnosticada na sua coxa direita. E o Renato Gaúcho falou também um pouquinho sobre a situação do jogador, né? E aí explicou também a opção por 3 volantes. Ele vai falar aqui, eu vou colocar na tela a declaração do Renato, mas ele diz que o Lima estava... a ideia dele era colocar o Lima como titular nesse jogo de ontem, só que aí ele teve essa lesão, né? Por isso até que o Lima não viaja na quinta, porque ele ia jogar hoje. Ontem. Ia jogar ontem contra o Atlético Mineiro. Mas aí teve essa lesão na sexta-feira e por conta disso acabou não viajando, ficando de fora. E aí o Renato opta por 3 volantes com Bernal, Martinelli e Nonato. Ele falou um pouquinho sobre isso. Se liga aí. O Lima hoje era um jogador que iria jogar, tanto é que ele não viajou para a Bolívia, que ele ia jogar. Infelizmente, na sexta-feira ele sentiu uma lesão, grau 1, estava fora. O Ganso e o Renato na grama sintética seria um perigo colocá-los para jogar. Tá aí então o Renato Gaúcho, falando, né, que não queria colocar tanto o Ganso quanto o Renato Augusto para jogarem a partida de ontem como titular por conta do gramado sintético, e que a ideia dele era ter o Lima nesse meio campo. A gente sabe que vem jogando Martinelli e Nonato de volante, teria o Lima ali para fazer aquele papel de armação. Então a escolha de utilizar o Bernal como um volante, fazer ali, né, aquela trinca de meio para dar um pouco mais de liberdade pro ataque, talvez dessa solidez defensiva, não foi uma coisa muito... Não é que não foi pensada, tá? Mas a ideia era, não vou usar o Ganso por conta do gramado sintético, nem o Renato. Não tem opção de meia, já que o Lima também tá fora, vou colocar o Bernal ali e vou povoar o meio campo. Cara, vamos lá. Primeiro de tudo, a ideia de jogo que o Renato Gaúcho botou para ontem, com essa trinca de meio campo, não é uma ideia que me desagrada. E ela pode ser feita até com o próprio Lima. O Lima já com o Diniz jogou muito assim, com o Mano chegou a jogar algumas vezes. Um pouco mais recuado no meio campo, não fazer um papel de camisa 10, até porque eu acho que o Lima não tem a qualidade, desculpa a palavra, né, se pode soar um pouco, mas o Lima não tem a qualidade para ser um meia articulador, para ser aquele cara de achar os passes como faz o Paulo Henrique Ganso. Então para mim o Lima pode ser ali um terceiro homem de meio, para dar um pouco mais de combate e um pouco mais de chegada na frente. No caso, ele é o cara que chega, né, não é o cara que faz a bola chegar, mas ele é o cara que chega, que pisa na área, vai finalizar e tudo mais, que eu acho que é uma qualidade que o Lima consegue ter. Então seria ali uma trinca de meio, algo mais parecido como o Mano Menezes fez, inclusive na grama sintética, contra o Palmeiras no Allianz Parque na última rodada do ano passado. Tinha um meio com... Foi Martinelli, Nonato e Lima, não foi, se eu não me engano? O meio campo do Fluminense? Eu acho que foi isso. Era um meio, uma trinca mais firme ali no meio campo para tentar dar uma solidez defensiva um pouco maior e um trio de ataque para chegar lá na frente. O Renato até deixou bem claro, né, que não foi meio que essa ideia de vou tentar fazer isso aqui para segurar um pouco o Atlético Mineiro. Não, isso aí foi mais porque não queria botar o Ganso nem o Renato Augusto por causa da gramado sintético e o Lima acabou machucando. Mas é uma ideia que me agrada, só que o grande problema, e aí aqui vai ter que fluir uma corneta agora, você tem esse trio de meio para dar essa solidez. Ok, foi o que aconteceu ontem. Você tem o Bernal, você tem Martinelli e Nonato. Tá, ok, tranquilo. Esse vai dar liberdade pro seu trio de ataque. Você tem o John Arias, enfim, inquestionável. O John Arias é o melhor jogador do Fluminense, sim, por muito, né? É o nosso oásis nesse deserto ofensivo do Fluminense. Só que você dá essa liberdade ofensiva para um Canóbio, por exemplo. Cara, aí desculpa, não dá. O Canóbio ofensivamente, na hora de criar jogadas ofensivas, cara, é um jogador muito limitado. O Canóbio, ele fez o gol ontem, beleza, mas assim...
é um jogador muito limitado, a gente sabe disso. E aliás, se você quiser ser mais corneteiro, você vai pegar o lance do gol, você vai ver que o Canóbio traz a jogada pra dentro, ele vai dar um passe na esquerda pro Fuentes, ele erra um passe, assim, não é um passe fácil, mas é um passe relativamente simples, ele erra o passe, e aí dá a sorte, digamos assim, do Lianco errar, ou que, sei lá o que o Lianco tentou fazer ali, a bola caiu no pé dele, ele chutou de primeira, fez um belo gol, aliás, mas assim, é um jogador que você botou 3 caras no meio ali, pra dar uma solidez, tá? E aí você tem o Arias numa ponta, ok, maravilha. Tu tem o Everaldo lá na frente, não seria meu jogador, o Everaldo não teria nem vindo pro Fluminense, eu acho muito fraco, mas tá, é o centroavante que tem lá. Só que o teu ponta esquerda é um cara cuja principal qualidade, vamos dizer assim, né, o que as pessoas falam muito bem do Canóbio, é justamente a recomposição, a vontade, a correria, mas nunca é um drible, uma finalização, um bom passe, uma produtividade ofensiva. Então assim, você já botou 3 volantes, você tem um ponta esquerda que mais é um volante do que qualquer outra coisa, você fica um time muito fraco para atacar, você ataca com muito pouca gente, ou muita pouca gente de qualidade, né? Ontem era só o John Arias para puxar um ataque pro time do Fluminense. Então a minha crítica é essa, eu nem acho ruim essa trinca de meio campo, não. Mas não dá pra você fazer uma trinca de meio campo e ter o Canóbio na ponta esquerda. E no final da partida de ontem, o Thiago Silva deu uma declaração ali, falando, né, bastante sobre o time do Fluminense. Eu vou colocar essa declaração aqui na tela, mas quero destacar uma palavrinha que ele usa, que é a palavra caráter, né? Ele fala que falta caráter pro time do Fluminense, e aí diz também que, né, que tem que ter uma cobrança de olhar para dentro dos próprios jogadores, ver o que não tá dando certo, lutar mais e tudo mais. Torcedores do Fluminense começaram a especular bastante, né? O Thiago Silva falou de caráter, então quer dizer que tem jogador de sacanagem no time do Fluminense? Eu mesmo te confesso que no primeiro momento que eu ouvi a declaração, eu interpretei dessa maneira, depois eu até mudei a minha interpretação, mas vamos lá, eu vou colocar aqui na tela a declaração do Thiago Silva, mas ele também apareceu hoje de manhã nas suas redes sociais para tentar explicar um pouquinho o que ele quis dizer e tentar resolver esse mal entendido. Vamos para a declaração que ele deu ontem após o jogo. Desempenho... Deixamos a desejar, acho que não fizemos um grandíssimo jogo, mas também não fizemos um jogo muito ruim. Mas eu acho que poderíamos fazer melhor, né? Acho que essa tem que ser a nossa cobrança. De olhar para dentro e ver o que não está dando certo. Acho que um pouco mais de caráter, de lutar. É difícil falar, cara. Tem umas coisas que a gente tem que falar dentro, né? Não podemos expor tudo. Mas é uma situação complicada que a gente vem atravessando, a gente não vem desempenhando bem e com isso as coisas não estão acontecendo, né? E hoje a gente sai na frente, depois a gente para de jogar, enfim, é difícil, cara. Tá aí, ó, foi essa a declaração do Thiago Silva, ele fala isso, né, de faltar caráter, luta e que a gente tem coisa que a gente não pode expor. Aí, né, prato cheio, o torcedor do Fluminense entende que, pô, então, tem gente aí que não tá comprometida, que não tá focada com o time do Fluminense e tudo mais. O Thiago Silva apareceu hoje de manhã no seu Instagram, não foi um vídeo, foi uma foto que ele postou, é uma foto dele no jogo ontem, e aí um texto explicando, tentando explicar, né, o que ele quis dizer. Vou abrir aspas aqui para a declaração no Instagram do Thiago Silva. Bastante chateado com a derrota de hoje, me fiz confundir na entrevista pós-jogo ainda do gramado. Quero corrigir e deixar bem claro que caráter não falta para ninguém nesse grupo. Gostaria de esclarecer que a palavra correta seria personalidade para o momento de dificuldade que estamos atravessando devido aos últimos resultados. Me expressei mal e peço desculpas aos meus companheiros por isso. Vamos continuar o trabalho e nos cobrando sempre. Foi o esclarecimento, né, do Thiago Silva sobre a declaração de ontem. Eu vi até uma galera falando e realmente faz sentido, né? Porque o Thiago Silva jogou muito tempo fora do país e se expressou por muito tempo em inglês. Então tem uma palavra lá no inglês que é muito parecida com caráter, mas que quer dizer mais essa questão de personalidade mesmo, postura dos jogadores ali para superar essas adversidades. Tá? Então o Thiago Silva tentou corrigir essa situação, mas de fato, né, quando ele fala de caráter, depois ele fala essa questão de tem coisas que a gente não tem que expor, a gente tem que resolver internamente. Pareceu muito que era assim, olha, tem gente aqui que tá irritando, né, que tá jogando de sacanagem, que não tá comprometido, mas não adianta a gente jogar no ventilador, a gente tem que cobrar internamente e tudo mais. Enfim, o próprio Thiago Silva apareceu, e aqui eu não vou ficar também fazendo especulação. Se o Thiago Silva apareceu dizendo que o que ele quis dizer não foi o que soou, e foi isso aqui agora que ele tá falando, que é personalidade para superar as adversidades, bom, não vou ficar eu fazendo especulação aqui, fica aí com a explicação do próprio capitão
do Fluminense. Torcedor tricolor, essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Ficou um pouquinho longo esse vídeo. Agradeço você que assistiu aqui até o final. Novamente, reforço o pedido para deixar o like e faço um convite, tá? Hoje, a partir das 3 da tarde, estaremos ao vivo aqui na Central Fluminense, estreando um programa novo. Eu e o Daniel estaremos fazendo uma live aqui para comentar o jogo de ontem, as últimas notícias do Fluminense. Você é o nosso convidado mais do que especial a partir de 3 da tarde, tardezinha da Central. Eu, você, Daniel, falando muito de Fluminense. Beleza? Te espero por lá. Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.